Bom, agora, prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos a uma nova divisão do Apocalipse. Já que Jesus está em glória com a igreja, participando das bodas do Cordeiro, agora o capítulo 2 aí do material didático e do Apocalipse diz: vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vem então o capítulo 19, versículo 11, ponto 1, em que João ele vê Jesus assentado em um cavalo branco. E o que representa essa manifestação de Jesus assentado em um cavalo branco? Capítulo 19, versículo 11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, João, lembre-se, ele estava vendo nos versículos anteriores, do versículo 1 até o versículo 10, ele viu a igreja participando das bodas do Cordeiro com Jesus. O capítulo 19 é uma sequência, ele continua. E agora, Jesus, já unido com a igreja, ele aparece para João assentado em um cavalo branco, e ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O comentário diz: na abertura do Apocalipse, João viu o céu aberto, está lá em Apocalipse 1,10. Após as 7 cartas, João viu uma porta aberta no céu, Apocalipse 4,1. De uma certa maneira, já ensinando que as 7 cartas representam as 7 eras da igreja. E a partir daquele momento, João ele vê uma porta no céu, ele terá outras revelações. Ou seja, a era da igreja acabou, e a partir do capítulo 4, capítulo 5 e diante, vai ocorrer uma descrição da grande tribulação. O comentário prossegue. No capítulo 10, João viu um anjo descer do céu. Mas no capítulo 19, ele vê o céu aberto e Jesus assentado sobre um cavalo branco, preparado para a batalha do Armagedon. Uma pausa para explicar a vocês. Lembre-se que o estudo das sessões do Apocalipse eu mostrei para vocês. Esse capítulo 19 que nós estamos estudando é o capítulo 16 com uma visão diferente. O capítulo 16 ele descreveu as taças, e na 6ª taça mostrou a batalha do Armagedon. O capítulo 19 ele vai mostrar agora essa batalha do Armagedon, só que com uma visão celestial. Lá no capítulo 16, João viu demônios que saíram ao encontro dos reis da terra para trazê-los, para reuni-los nessa luta contra o povo de Israel, contra Jerusalém. E agora, no capítulo 19, João está vendo o que acontece no céu em paralelo àquela 6ª taça. O comentário prossegue. No grego, o termo céu aberto está no particípio perfeito, enneogmenon, que se traduz por aberto. Tem um aspecto intensivo, significando os céus permanecem abertos. Então, essa intensidade, que é citada por Osborne no seu livro Estudo Exegético do Apocalipse, é um livro bem interessante, ele fala desse significado como os céus ainda permanecem abertos, ou seja, ainda há salvação. Por que isso é importante? Porque existem aqueles que defendem que durante a grande tribulação não existe salvação. E esse é um erro terrível, já que durante o Apocalipse nós vimos no estudo do capítulo 7, falando de pessoas que morreram na grande tribulação e estavam aguardando a ressurreição, eram pessoas fiéis a Deus. E no capítulo 20, versículo 4, diz que essas pessoas ressuscitam, e claramente é dito que elas foram mortas pelo anticristo, elas foram mortas durante a grande tribulação por não adorar a besta. Então, para aqueles que dizem que durante a grande tribulação não existe salvação, aqui está dizendo bem claro, os céus ainda estão abertos, ou seja,
Ainda existe oportunidade de salvação. O comentário prossegue. Os céus serão fechados após o milênio. Uma pausa para explicar a vocês. Porque depois do milênio, nós veremos isso mais à frente. Acaba o mundo físico. Depois do milênio, nós veremos que desce fogo do céu e consome a todos. Reproduzindo o que o apóstolo Pedro viu dos elementos ardendo e se fundindo, ou seja, o mundo físico deixando de existir. E a partir disso vai existir um mundo espiritual do sofrimento das almas ou o mundo espiritual dos salvos vivendo na glória. Então os céus serão fechados após o milênio. Acreditem, eu já ouvi pessoas também ensinarem que durante o milênio não haverá salvação. Por que eles dizem isso? Eles dizem que as pessoas que vão viver no milênio aqui na Terra, eles receberam a marca da besta. E que então eles não têm mais salvação. Irmãos, isso vai de encontro à palavra que diz que Israel será enganado pelo anticristo, vai fazer aliança com o anticristo e vai recebê-lo por Messias por 3 anos e meio. Ou seja, Israel receberá a marca da besta. Por 3 anos e meio serão enganados. Mas Israel acaba por livrar-se da marca da besta. Então, eu sempre digo, não há nada que o homem, não há nada que Satanás coloque no homem que a palavra de Deus não tenha poder de tirar. A marca da besta, ela é semelhante à pessoa que infelizmente fez um pacto com Satanás, entregou a sua alma a Satanás. Eu conheci cristãos que eles disseram, olha, eu era espírita, eu entreguei minha alma a Satanás, fiz pacto com Satanás, mas conheci Jesus, Jesus quebrou isso tudo. Você diria para essa pessoa que ela não está salva? Não, a palavra de Deus tirou aquela aliança dele. A mesma coisa vai acontecer com Israel. Eles vão se livrar dessa aliança, desse pacto que eles vão fazer com o filho de Satanás. E se Israel vai se livrar, as nações também vão se livrar, porque quando nós estudarmos o milênio, nós veremos que a Bíblia é clara em dizer que as nações que fizeram guerra a Israel na batalha do Armagedon, durante o milênio eles se convertem e eles subirão a Jerusalém para adorar o grande rei. Então não existe essa de não haver conversão, tá bom? Então os céus serão fechados, ou seja, não haverá mais salvação após o milênio, cerca de 1000 anos após a manifestação de Jesus no fim da grande tribulação, descrita neste texto. No capítulo 6, versículo 2 desse livro de Apocalipse, ao ser aberto o primeiro selo, apareceu o cavalo branco, simbolizando o evangelho. Pausa aqui para explicar a vocês. Vocês vão encontrar aí a maioria das pessoas dizendo que o primeiro selo é o anticristo. Isso é um erro que eu considero absurdo. Eles não analisam o Apocalipse segundo a Bíblia, porque esse livro selado com 7 selos, nós sabemos a origem dele no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando foi distribuída a terra, leia principalmente Levítico 25, cada um recebeu a terra e eles recebiam um documento daquela terra. Se alguém precisasse vender a terra ou entregou a terra por uma dívida, o que ele fazia? Ele tinha um documento escrito por dentro e por fora, por dentro dizendo os limites da sua terra e por fora as testemunhas assinavam. Lá está descrito a lei do parente resgatador. Eu contei isso para vocês quando estudamos Apocalipse 6. Retorne lá e leia o capítulo 5 e o capítulo 6. O parente resgatador era o seguinte, vamos dizer que a pessoa perdeu a terra no 20º ano, porque tudo em Israel era dividido em semanas, 49 anos, 7 semanas de anos. E o ano 50º era o ano do jubileu. No ano do jubileu, a terra tinha que ser devolvida para o seu verdadeiro dono. Ou então, o parente resgatador, no ano 20º, no ano 30º, ele chegava e falava para aquela pessoa que adquiriu a terra, olha, eu tenho condições de pagar a terra para devolver ao meu parente, que é o verdadeiro dono. Então, vamos diante dos juízes
para ver o preço da terra nesses, por exemplo, se foi no ano 30º, nesses 20 anos que faltam para o ano do jubileu, o juiz vai dizer um valor, eu vou te pagar. Se a pessoa dissesse não, ou se ela concordasse, se ela dissesse não, esse verdadeiro dono da terra pegava esse livro, escrito por dentro e por fora, normalmente selado com 7 selos, e levava diante do juiz. Ó, aqui está a minha terra, eu sou o verdadeiro dono, eu perdi a terra, o meu parente resgatador, ele pode resgatar a terra. Ele pode tomar, ele quer pagar, mas a pessoa não quer entregar. Então ele pegava aquele livro, onde estava ali os limites da terra e dizendo, eu sou o verdadeiro dono. E aquele livro, o que ele tinha? Ele tinha as leis que dava ao verdadeiro dono da terra o direito de resgatar a terra. Nessa simbologia, os 7 selos do Apocalipse, eles representam as leis que Deus tem para tomar a terra de volta de Satanás. Esse é o significado baseado na lei de distribuição da terra. Então eu não posso dizer que o anticristo é uma arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Isso para mim é um absurdo, interpretar o Apocalipse de forma isolada. Ok? Então por isso que eu expliquei lá, vocês revejam, quando eu expliquei no capítulo 6, versículo 2, que esse selo está representando o Evangelho, que ele já foi aberto, mas ele estará na grande tribulação também. Estará com um grupo de cristãos que ficam na grande tribulação e que serão mortos por tentar pregar, mas também esse evangelho estará com as 2 testemunhas que estarão pregando que Jesus é o Messias, e depois esse evangelho estará com os 144 mil, que depois da morte das 2 testemunhas continuam pregando esse evangelho. Ok? Então, relendo, no capítulo 6, versículo 2, ao ser aberto o primeiro selo, apareceu o cavalo branco, simbolizando o Evangelho. Agora Jesus aparece em um cavalo branco, simbolizando que ele implantará de forma física o reino de Deus, que a igreja vivia de forma espiritual. Hoje nós vivemos o reino de Deus de forma espiritual. Jesus Cristo disse, o reino de Deus está entre vós. Infelizmente, o mundo, a Bíblia descreve Satanás como Deus desse século, como Senhor desse século. Então, o reino de Deus, ele existe só que de forma espiritual na igreja. Durante o milênio, o reino de Deus será implantado de forma física aqui na terra. Os homens verão o reino justo de Deus. E claro, Jesus Cristo ele poderá aparecer, assim como ele apareceu diversas vezes depois que ele ressuscitou. E a igreja também poderá se tornar visível, porque ela estará num corpo semelhante ao de Cristo. Nós vamos detalhar isso melhor quando nós formos estudar sobre o milênio. Então, mas esse reino, ele será implantado de forma física. O comentário prossegue. O título fiel e verdadeiro aparece 2 vezes no Apocalipse. A primeira na carta à igreja de Laodiceia, que é a igreja da última era, ou ainda a igreja do arrebatamento. Então, nessa igreja Jesus se apresentou com esse título, fiel e verdadeiro. O comentário prossegue. Jesus se apresentará como fiel e verdadeiro na hora do arrebatamento e também na hora de encontrar-se com Israel para livrá-lo do exército do anticristo. Por quê? Porque nós podemos dizer que Jesus tem uma promessa e ele é fiel e é verdadeiro quando ele promete, ele cumpre. Ok? Então ele tem uma promessa com a igreja e ele tem uma promessa também com Israel. Claramente, porque a igreja é chamada de os pentecostais, né? E eu digo, os pentecostais, as igrejas pentecostais, elas podem não ser as únicas igrejas, porque eu conheço batista que não é pentecostal, mas a igreja batista geral é uma igreja cristã. Mas, infelizmente, eles não têm a virtude que Jesus prometeu, a virtude do Espírito Santo. Tá ok? Então, essa igreja, por que o pentecostalismo é importante? Lembremos que pentecostalismo foi um nome dado pelos gregos, tá ok? Pelo idioma grego, chamado simplesmente um período de 50 dias, depois das primícias.
Mas lá no hebraico, lá em Levítico 23, é chamado de semanas, que é um período de 7 semanas. Então, desculpa, é um período de 7 semanas, de dias literais, formando 49 dias. E o ano, então o dia 50, o dia 50º, ele era então o dia da colheita em que eles se alegravam, que foi chamado de Pentecostes. Tá bom? Então esse período era um período especial. Então essa festa das semanas, Deus fez uma referência especial. É só você ir lá em Levítico 23. Ela é chamada até hoje entre os judeus como o tempo determinado dos gentios, ou a festa dos gentios, como eles chamam. Mas sempre lembrando que o significado é o tempo determinado dos gentios. Isso estava lá na profecia de Levítico 23. Os judeus, eles interpretam, está escrito, né, que os gentios participariam desse tempo de Deus, dessa festa, vou chamar dessa festa espiritual de Deus. E os gentios estão participando, por isso nasceram no Pentecostes. Por isso a igreja nasceu no Pentecostes. Tá ok? Então, essa igreja, Jesus é fiel e verdadeiro com ela, porque arrebata essa igreja, tanto que ela já participou, nesse momento do Apocalipse, ela já participou das bodas do Cordeiro. Ela vai aparecer junto com Jesus, também todos montados em cavalos brancos, tá ok? Mas Jesus também, ele tem uma promessa com Israel. E ele será fiel e verdadeiro com Israel. Por isso, essa expressão aparece 2 vezes, falando da igreja e de Israel. O comentário prossegue. O cumprimento das promessas feitas à igreja e a Israel mostra que ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, é o que diz o texto. A igreja e Israel foram achados dignos de serem participantes da sua glória. Por isso ele peleja por nós, livrando-nos da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, esse é um exemplo de fidelidade, porque a era da igreja termina nesse momento, no momento em que inicia a grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é a última das 70 semanas de Daniel. Então Deus voltou a lidar com Israel. Se Deus voltou a lidar com Israel, faz sentido você acreditar que a era da igreja acabou. E se a era da igreja acabou, faz sentido você acreditar que a igreja foi arrebatada. Então, por isso, Jesus Cristo foi fiel e verdadeiro com a igreja. E será com Israel também, porque Israel, ele vai se converter nesse momento. Nesse momento em que Jesus é fiel, claro, Jesus não é fiel a um povo de Israel desviado da verdade. Não. Jesus, ele é fiel a um povo de Israel que se converteu à sua palavra. Tá bom? Esse é o significado de Jesus ser fiel e verdadeiro.